Boa tarde, povo de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam bem-vindos a essa tarde de oração conosco. Esse momento em que nós fazemos uma corrente de oração, e hoje nós temos mais uma vez a presença de uma amiga querida que está lá nos Estados Unidos. E ela hoje está rezando conosco mais uma vez. Ela já rezou algumas vezes aqui conosco e hoje está aqui de novo, junto conosco, fazendo esse momento, né? Essa corrente de oração. Essa corrente de oração que é pelo mundo, né? Porque a situação não está bonita. Não é só no Brasil, mas no mundo todo, né? Nós estamos sofrendo isso no mundo todo. E graças a Deus nós estamos fazendo essa corrente de oração juntos, rezando e pedindo, né, a misericórdia de Deus sobre a face da terra. Hoje a igreja celebra, né? Hoje a comunidade nossa, é isso aí. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Memória de Nossa Senhora de Fátima. Em alguns lugares é festa, né? Solenidade, porque ela é a padroeira, né, da paróquia, da comunidade. Na nossa paróquia nós temos uma comunidade Nossa Senhora de Fátima. Então nós vamos celebrar hoje a missa em honra à memória, né, de Nossa Senhora de Fátima, festa da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Só que o que eu vou fazer hoje, né? Como a gente faz a meditação do Evangelho também do dia, eu vou seguir o Evangelho do dia mesmo, tá? Da semana, que é o Evangelho de João. Eu não vou fazer a meditação agora do Evangelho do dia próprio, né, de Nossa Senhora de Fátima, que é outro, que é o Evangelho de Lucas, né? Então, o Evangelho de Lucas vai ser meditado à noite, na missa. Agora eu vou meditar o Evangelho do dia mesmo, da semana, que é o Evangelho de João, tá bom? Então, para que vocês não possam, mas para aí, por que à noite o padre fez uma outra homilia e de manhã, né, nas 3 horas, ele fez essa homilia? É porque estou explicando já, para que você possa saber por que está acontecendo isso. Eu vou fazer à noite a homilia do Evangelho do dia de Nossa Senhora de Fátima, que é Lucas, né? E agora nós vamos fazer a reflexão do Evangelho do dia, da semana, né? Da quarta-feira dessa semana, que é o Evangelho de João, capítulo 15. Tá bom? Vamos nós então ao Evangelho do dia. Hoje o Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, é retirado lá do Evangelho de João, né, no capítulo 15, versículos de 1 a 8. Então vamos lá, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Está lá no Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 8. E o Evangelho diz assim para nós hoje. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim dá fruto, ele o corta. E todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, senão permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só para, antes de começar a falar do Evangelho, não, Ivan, essa camisa aqui é uma camisa da comunidade São José, mas é de lá de Laranjeiras.
É lá da paróquia de Laranjeiras. É, paróquia de Laranjeiras não. Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, lá em Morada de Laranjeiras. Tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o evangelho é um evangelho muito riquíssimo, né? Esse evangelho é muito conhecido por nós, porque ele traz, né, elementos importantes para a nossa reflexão no dia de hoje, para esse tempo que estamos vivendo. Nós estamos agora iniciando um novo capítulo, né? Nós falamos do capítulo 13 e 14, que eram capítulos da última ceia, né? Agora, nós estamos no capítulo 15. No capítulo 15, Jesus começa a fazer o discurso sobre a videira e os ramos, né? Mas o que ressalta esse texto é a palavra que repete-se muitas vezes. Eu já disse isso aqui nas reflexões junto com vocês, né? Vocês já ouviram eu falando sobre isso. Em algumas vezes eu fiz questão de explicar isso para vocês. O Evangelho de João, ele usa algumas palavras assim com tanta propriedade, assim, com um sentido mais teológico, que a gente não pode deixar de passar despercebido. E esse evangelho de hoje que nós estamos ouvindo, no capítulo 15, ele repete uma palavra várias vezes. Eu não sei se vocês conseguiram perceber qual é a palavra, mas em vários momentos ela vai repetir. E não é por um acaso que se repete no texto palavras. Não é por um acaso. Tem um sentido. Essa palavra está sendo repetida várias vezes, né? Se você prestar atenção, o texto ele começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê muito mais fruto. Depois Jesus, lá embaixo, no versículo 4, Jesus repete uma palavra. Ele fala uma primeira vez essa palavra e depois ele vai repetir ela várias vezes. Permanecei. Depois, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. 2 vezes. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, e não, se não permanecer. 3 vezes. Na videira. Assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes. 4 vezes em mim. Depois, versículo 5. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece, 5 vezes, em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece 6 vezes em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. 7, 6, 8 vezes a palavra permanecer vai ser usada neste texto. Não é à toa, meus irmãos e minhas irmãs. Tem uma ideia clara neste texto, que é fazer com que nós entendamos, mais do que nunca, a necessidade de estarmos ligados inteiramente a quem? A Jesus, porque ele é a videira. O texto deixa bem claro para nós assim, naquele tempo disse Jesus, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Videira verdadeira por quê? Porque existem outras videiras, né? Então Jesus deixa bem claro, eu sou a única videira verdadeira. Existem as outras videiras, mas eu sou a videira verdadeira, aquela que gera a vida. Ele vai dizer assim, e meu pai é o agricultor. E aí Jesus vai dar um alerta, né? Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Aqui, se você tem a oportunidade de acompanhar, né, as leituras diárias e fazer sempre meditação, se você prestar atenção, Jesus dá um alerta aqui. Olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, prestem atenção. Todo ramo que em mim não dá fruto será cortado. Mas todo aquele que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Por que que isso Jesus está usando essa linguagem? Primeiro, nós precisamos entender lá o contexto de Jesus, né? A vida onde Jesus mora. Lá é comum essa questão da videira. A videira, vocês sabem que é o lugar onde produz a uva, né?
Então, é comum lá na terra de Jesus essa questão da videira, né, da uva, né, da plantação da uva. Nós temos poucas experiências, né? Agora tem mais experiências, mas temos não tantas quanto lá, na época de Jesus, né? E Jesus usa uma linguagem bem interessante. Por quê? Porque se você conhece o trabalho de uma videira, ou seja, um agricultor, quem produz uva, tem uma videira, esse agricultor sabe muito bem que todos os anos ele tem que podar muito, ele tem que tirar todas as folhas da videira. Para quê? Para que no próximo ano ela possa dar muitos frutos. Por quê? Porque se ele não fizer isso, no ano seguinte ela não dará muitos frutos, mas dará muita folha. Então, a lógica da agricultura, ou seja, podar todas as vezes, né, todos os anos, para que no ano seguinte possa dar muitos frutos. Jesus usa essa linguagem, essa imagem da videira para dizer aos discípulos: olha, vocês tendem a permanecer em mim. E para que vocês deem fruto, é necessário que muitas vezes meu Pai vai fazer o quê? Vai podar vocês. E o que seria podar? Seria tirar de nós aquilo que está em excesso, que está errado em nós, para que nós possamos produzir os frutos que agradam a Deus, os frutos que desejam Deus de cada um de nós. Então, e aí Jesus deixa bem claro, é como um alerta, né? Olha, todo ramo que em mim não dá fruto, ele vai cortar. Ele vai cortar e vai fazer o que com esse ramo? Vai jogar fora e ele vai secar e vai ser queimado. Essa linguagem que Jesus está usando aqui não é para dar medo, mas é claro que nós sabemos qual é, aonde que será jogado esse ramo que não dá fruto, que secará e será jogado fora para ser queimado. Nós sabemos muito bem disso. Agora, aquele que dá fruto vai ter que ser podado. Por quê? Porque é necessário para que no próximo ano ele possa dar muito mais frutos. Volta e meia isso vai ter que acontecer conosco. Então, nós podemos chamar isso na nossa linguagem como as penitências, como a conversão que nós precisamos alcançar diariamente. Então, na medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, se nós estamos inseridos nele, inseridos na videira verdadeira, então, meu irmão e minha irmã, nós demos a dar frutos. Se nós demos frutos, e para que nós continuemos a dar frutos que agradam a Deus, é preciso que haja em nós conversão, mudança de vida diariamente. Isso é necessário. Por isso Jesus diz isso para os seus discípulos, como uma forma de alerta. E aí, ele ainda diz assim, olha, isso é bem intrigante nesse texto, né? Versículo 3. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Aí no versículo 4 ele diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos se não permaneceres em mim. Então qual é a ideia clara de Jesus para os seus discípulos? Olha, vocês já estão limpos. Por quê? Por causa que a palavra que eu disse a vocês foi uma forma de limpá-los e purificá-los. Então, ou seja, agora, Jesus diz bem claro, é necessário que vocês continuem nesse caminho junto comigo. Que vocês continuem, que vocês permaneçam juntos a mim. Para que vocês possam dar muitos e muitos frutos. Porque se não for assim, não dareis frutos. Por quê? Porque o ramo que não estiver ligado à videira não pode dar fruto. Onde já se viu um ramo cortado da árvore dar alguma coisa? Nada. Não vai dar nada. Por quê? Ele vai murchar, vai secar e vai ser jogado fora. Porque ele não está ligado com a raiz da vida. Ele não tem ligação direta com a vida da árvore ou da planta. Então ele vai morrer. Então Jesus deixa bem claro. É preciso que você permaneça ligado a ele para dar os frutos que agradam a ele. Os frutos necessários. Depois ele continua no versículo 5. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aqui Jesus deixa bem claro quem é quem. Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Então, a lógica deste texto é bem clara para nós hoje, né, meus irmãos e minhas irmãs?
É bem interessante, porque não tem o que se refletir mais profundamente nesse texto, a não ser que já está bem claro o que Jesus deixa aqui hoje. Os textos passados que nós estávamos meditando, em sua maioria nós precisávamos às vezes aprofundar um pouquinho mais para entender o que Jesus estava falando, né? Que parecia meio difícil de entender, mas esse não é difícil de entender, porque Jesus já explicou claramente o que é o texto que ele está dizendo hoje. E aquilo que eu havia acentuado, né? A palavra permanecer, essa palavra permanecer que Jesus repete várias vezes aqui no texto, ela tem um significado muito importante para nós, porque Jesus pede, insiste a todos nós para que permaneçamos com Ele, porque sem estarmos ligados a Ele não poderemos dar os frutos que agradam a Deus, não poderemos produzir aquilo que é da vontade de Deus, seremos cortados e lançados fora. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos despertar enquanto é tempo sobre este Evangelho. Olha o que Jesus está dizendo. Ele insiste com essa palavra, permanecei, permaneçam, permanecei, permanecerem. Jesus insiste, é como se estivesse batendo uma tela dizendo, olha, permaneçam em mim, ligados em mim, não se desviem de mim, continue comigo, guardem a minha palavra, observem a minha palavra, aquilo que ele já tinha dito a semana que nós estamos acompanhando o Evangelho. Permaneçam em mim, continuem ligados a mim, continuem ligados à videira que sou eu, para que vocês possam receber diariamente aquilo que vocês precisam, que é a graça do Espírito Santo diariamente sobre vós, para que vocês possam realizar aquilo que é a vontade de Deus, gerar mais frutos e frutos para a igreja, para o povo de Deus. Então, que nós possamos observar neste Evangelho de hoje a necessidade que nós temos de não sairmos da presença do Senhor, de não nos desligarmos da presença dele. E mais do que nunca, da conversão que nós precisamos ter diariamente. E não só a conversão, né? Mas as penitências que nós precisamos realizar. Por quê? Porque se eu já sou uma pessoa que estou ligada à igreja, estou ligada ao caminho do Senhor, né? Ou seja, ouço a palavra diariamente, participo da igreja, participo de atividades da igreja, todos nós precisamos de conversão, mas também precisamos de penitência diariamente. E essas penitências, né? Aqui demonstrada neste texto que nós poderíamos dizer assim como as podas que o próprio Deus faz com cada um de nós. Por quê? Porque é necessário podarmos. O Senhor vai sempre fazer isso conosco. Se nós estamos no trabalho, no serviço do Senhor, se nós somos integrantes, né, inseridos nesta videira verdadeira, nós não podemos produzir frutos sozinhos. Nós podemos produzir os frutos que agradam a Deus ligados a essa videira. Por quê? Porque estamos ligados a Jesus, aquele que gera a vida em nós. Mas, ao mesmo tempo, toda árvore precisa de poda. Em algum momento da vida, toda árvore precisa de poda. E assim somos nós. Todos nós precisaremos de poda em determinados momentos da nossa vida. E o que nós podemos fazer no dia de hoje? É permitir que o Senhor nos pode. Ou seja, permitir que o Senhor nos corte aquilo que está em excesso, aquilo que está em pecado, aquilo que está pecado em nós, aquilo que está ressaltando em nós, que não agradava a Deus, e que está impedindo talvez de nós produzirmos frutos maiores, melhores, né, para o reino de Deus. Então, Deus espera muitos frutos de nós. Será que nós estamos produzindo os frutos que agradam a Deus? Ou será que não estamos produzindo os frutos porque não deixamos o Senhor nos podar? Porque reclamamos demais, porque questionamos demais, porque não aceitamos as correções necessárias, né? Nós temos um grande problema que é aceitar correções. É claro que aqui não vou entrar na questão de como se fala, né, ou como se chega até a pessoa e tal, mas nós não aceitamos correções de ninguém. Nós não queremos ser corrigidos nem por Deus e nem por ninguém. Quando alguém começa a falar alguma coisa que não nos agrada, a gente tapa os ouvidos, né? Não quer ouvir. E eu me recordo que no dia de São José Operário, eu até no ano passado, eu celebrava numa comunidade, no dia de São José Operário, e eu fazia uma reflexão do Evangelho, e em momento algum, o padre, vocês nunca vão ouvir o padre Edmilson falando de política, porque eu não gosto de falar de política. Vocês não vão ouvir na minha homilia eu falar de política, porque isso não é assunto de homilia, eu não concordo com isso, é o meu ponto de vista. Não concordo que a homilia seja um lugar para eu fazer política ou falar de política, não concordo. Posso falar de alguma coisa de política em algum momento, em outros locais, em outro lugar, não no altar, não no presbitério.
Então, eu fazendo uma reflexão, falando da situação difícil, né, dos moradores de rua de Jardim da Penha, que tem muito, quem conhece aqui a Grande Vitória sabe muito bem que Jardim da Penha tem muito morador de rua. E no ano passado eu falava, né, sobre essa situação, sobre essa dificuldade, né, sobre essa situação que estavam vivendo. E quando eu comecei a citar isso no meio da homilia, eu não estava falando de política. Meus irmãos e minhas irmãs, uma senhora levantou e foi embora. Ela não ficou na missa. Porque eu creio que ela julgou que eu estava falando de algo que incomodava ela. Algo que ela não queria fazer parte, que ela não concordava. E levantou e foi embora. Porque infelizmente, às vezes as pessoas elas não querem ouvir aquilo que incomoda, né? Elas não querem ser corrigidas, elas não querem aceitar em momento algum que sejam corrigidas. Agora, a gente não pode deixar de fazer as correções necessárias, né? Porque o Senhor também nos corrige. Não é porque eu sou padre, é que o Senhor também não fala e não pede para eu também me corrigir em muitas coisas. Claro que Deus me pede. Até mesmo por quê? Porque o evangelho não é só para vocês que estão ouvindo o padre falar, mas é para mim também. Porque eu também sou filho de Deus, também sou, né? Sou chamado à conversão e à mudança de vida diariamente. Então, a palavra ela vem para todos. E eu também tenho que ter, né, esse passo de conversão na minha vida, essa mudança na minha vida diária. E isso é normal para todo mundo. Só que a dificuldade que nós temos de ouvir, né, e de aceitar a correção, de aceitar que precisamos mudar. Então hoje não caberia a cada um de nós fazer uma reflexão na qual nós poderíamos pensar sobre as nossas atitudes, né, sobre a nossa conversão, a nossa mudança de vida, se nós de fato estamos inseridos nesta árvore e se nós estamos deixando que Deus, né, nosso Pai, o agricultor, possa fazer essa poda em nossa vida. Isso é necessário, porque senão você não vai produzir aquilo que Deus deseja. Agora, se você insistir em não querer receber a poda, provavelmente você não vai dar frutos. E não dando frutos, Jesus deixou bem claro no Evangelho, você será cortado. E será cortado e será lançado fora. E ao ser lançado fora, você secará. E quando você secar, você será jogado aonde? No fogo. E nós sabemos muito bem que fogo é esse, né? E eu não quero ir para esse fogo. E eu espero que você também não queira. Primeiro, eu espero que você queira produzir os frutos que agradam a Deus. Isso talvez hoje poderia ser uma perguntinha que você poderia fazer no seu interior, né? No seu coração, né? E tentar responder isso para você diante de Deus. Se eu estou sendo um ramo que está dando fruto, se eu estou permitindo que o Senhor me podre, ou será que eu não estou dando frutos necessários? Se eu não estiver dando frutos necessários, eu serei cortado e jogado fora. Mas se eu estiver dando frutos necessários, eu estou permitindo que o Senhor me faça podas diariamente? Então essa é uma reflexão que todos nós deveríamos fazer hoje no nosso íntimo. Será que eu estou dando os frutos que Deus deseja? Ou melhor, será que eu estou permitindo que Ele me pode diariamente? Que Ele corte os excessos em minha vida? Que Ele retire de mim aquilo que não é agradável a Ele para que eu possa produzir aquilo que Ele deseja em cada um de nós? Que o nosso bom Deus nos dê essa graça nessa tarde, né? De nos perguntarmos e de chegarmos à resposta. E diante da resposta, mudar em nós aquilo que é necessário, a conversão que tanto precisamos. É verdade. É verdade, Lilian. Se me perguntarem do que eu mais tenho medo, é o medo de não ganhar a vida eterna. É verdade. É verdade. Isso deveria ser o nosso maior medo, de não estar com Deus, né? De saber que em um determinado momento da nossa vida nós poderemos perder essa vida eterna, né? E eu tenho certeza que você não quer e eu também não quero. Então nós precisamos mudar em nós muita coisa. Vamos mudando aos poucos, né? Vamos deixando o Senhor fazer essas podas em nós. E às vezes é necessário cortar. Eu não sei se... Eu fico imaginando assim, né?
Você, com certeza, na sua casa, se você algum dia morou em casa e teve árvores, plantas na sua casa, e em algum momento você deve ter cortado, né? Aquela árvore que estava com um galho maior, aquela planta que estava crescendo desordenada, você foi lá, podou bonitinho, ficou tudo bonitinho, vai ficar bonitinho no seu quintal, no seu jardim. Eu fico me perguntando assim, se a planta pudesse dizer qual o sentimento que ela teria quando você, ou a árvore, né, quando você corta um galho, ou quando você corta um ramo grande assim de uma planta. Você acha que... Eu fico me perguntando isso é coisa da minha cabeça, tá? Isso é coisa da minha cabeça. Eu fico me perguntando, se nós fôssemos perguntar à árvore ou à planta, né? E qual seria o sentimento que ela passaria para nós, assim, quando alguém corta um galho dela, ou quando alguém corta algum ramo de alguma flor, de alguma coisa assim, nossa. Você já parou para pensar nisso? Isso é coisa da minha cabeça, assim. Toda vez que corto um galho de árvore, uma coisa assim, eu fico me perguntando. Se nós fôssemos perguntar à planta, o que você está sentindo? Você acha que ela diria o quê? Alívio? Ou ela diria, eu estou sentindo dor porque arrancaram algo de mim? Eu acho que seria dor. Mas como tem uma música do Anjo de Resgate, que eu acho que quem aqui conhece música sabe de qual música que eu tô falando. Tem uma música do Anjo de Resgate que tem a participação do Monsenhor Jonas Abib. E diz assim na música: rasgo tuas feridas, mexo em tua vida, abro tuas chagas. Aí fala assim, vai doer um pouco, mas logo vai cicatrizar. Aí fala assim, vou raspar, e é alguma coisa nesse sentido assim. Então, assim, às vezes vai ser necessário fazer isso e vai doer, né? Então, essa música fala isso, né? Fala, rasgo tuas feridas, mexo em tua vida, vai doer um pouco, mas logo vai cicatrizar. E as chagas estão abertas, vão cicatrizar, né? Então, ou seja, às vezes vai ser necessário fazer isso. E como eu disse, a árvore com certeza chora, né? Com certeza chora, com certeza sente dor, né? Por estar arrancando algo que faz parte dela. Mas ao mesmo tempo, depois floresce tudo bonito, né? Passa, né? Passa aquela situação naquele momento. E isso é maravilhoso. Então, às vezes, vai ser dolorido, vai ser difícil aceitar as correções, né? Aceitar as correções de Deus em nós. Mas é necessário. E se nós não vamos entender naquele momento, mas depois nós vamos entender, porque depois que passar, nós vamos entender que tudo aquilo foi necessário para nós. Isso mesmo, concordo com você, Lilian. Isso mesmo. Então. Ei, Lúcia, tudo bom? Saudade de você. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. É a eterna secretária nossa lá do IFTAV. Mas é verdade. Aliette, é assim mesmo. Nós não gostamos, mas é necessário, não é? Porque se você não podar, fica aquela coisa mata cega, aquela coisa assim estranha, né? A árvore fica estranha, as suas plantas ficam estranhas e é necessário. Vai doer? Vai, mas elas silenciam. E é isso mesmo que a Lilian nos disse. É necessário podar, é necessário fazer essa transformação nas árvores para que elas possam no próximo ano, né, darem as flores necessárias, crescerem bonitas, belas e continuar fazendo aquilo que é o papel de cada uma delas. Então, é necessário. Então, às vezes, vai ser necessário fazer isso. Deus vai fazer isso conosco. Então, permita-se ser podado por Ele. Permita-se ser cortado diariamente. Sabe? Permita-se chegar àquele momento que, poxa, vai ser dolorido. Mas é necessário para que eu cresça e você também cresça.
para que a gente possa vir depois ser aquilo que é a vontade de Deus em nós. E se a gente não permitir isso, será ruim para nós. Porque, imagina, uma árvore que não é podada, ela vai crescer desordenadamente. Em algum momento, aquela árvore vai causar algum transtorno. Mas a gente tem certeza que se a gente fizer a poda no momento certo, na hora certa, claro que a coisa vai ser diferente. Ela vai crescer bem, vai cumprir o seu papel como é devido. Amém? É verdade, Ivan. Boa comparação que você fez. Eu sempre odiei tomar vacina, sempre tive muito medo. Toda vez que tinha que tomar vacina, eu passava até mal. Mas era necessário, né? É necessário. Sem a vacina, né? Que é a proteção para a nossa vida. É verdade, Priscila. É isso mesmo, é essa música aí, ó. Vai doer um pouco mais, mas logo vai suavizar. É verdade, Eliette. Muitas vezes as pessoas saem, se afastam das nossas comunidades porque não aceitam a correção. Não aceitam ser corrigidas. E às vezes elas se afastam da comunidade quando o padre começa a falar, né? O padre fala alguma coisa, eu não gostei porque esse padre falou isso, não sei o que, e aí se afasta da comunidade porque não aceitam correção, não aceitam mudanças, né? Acho que a coisa tem que ser sempre do jeito que elas acham e pronto, acabou. Então, nós precisamos despertar para isso diariamente, meus irmãos e minhas irmãs. Então, amém? Entendemos? Boa reflexão, né, no dia de hoje. Acho que dá pra gente fazer uma meditação no dia de hoje sobre isso, né? E meditar um pouco mais, né, sobre essa realidade que nós precisamos em nossa vida, das podas. Sabe que em Fátima, quem sabe a história direitinha, sabe também que em Fátima apareceu um anjo, né? Com uma espada de fogo, pedindo o quê? Que as pessoas fizessem penitência, né? Penitência por causa da conversão que era necessária, né? Sério, Eliane? Eu também estou com saudade. Lembro que falei com você, meu sonho, e você vir pra Jardim Cambori, mas eu tenho fé. Será? Não sei. Vamos esperar em Deus, né? Quem sabe um dia, né? Gente. Vamos esperar em Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, olha, muito obrigado a vocês, mas a gente tem que encerrar, né? Porque já são quase 4 horas, né? Ó, falta um pouco para as 4, né? Estão sim, estão sim. As mensagens de Fátima são muito atuais. Então, eu quero agradecer mais uma vez, né? A presença de todos vocês aqui. Obrigado por estarmos juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre todos aqueles que você traz no pensamento, no coração neste momento. De forma especial, aqueles que que estão nos leitos de hospitais, que estão em casa, enfermos, nossos aniversariantes, os nossos irmãos e irmãs que perderam os seus entes queridos. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Fátima e São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs.